seja esta a inequação. Inicialmente, devemos ter x2 menos 10x mais 9 maior ou igual que zero. Por quê? Porque este termo aparece como radicando nesta raiz. Ou seja, para que a gente possa calcular essa raiz quadrada, essa quantidade tem que ser maior ou igual que zero. O mesmo acontece aqui, raiz quadrada da mesma quantidade x2 menos 10x mais 9, me obriga que eu tenha essa quantidade, x2 menos 10x mais 9, maior ou igual que zero. Temos ainda uma outra raiz aqui, que também vai forçar, agora, que x mais 2 raiz de x2 menos 10x mais 9 seja maior ou igual que zero. Ou seja, temos uma segunda condição que tem que ser verificada. Finalmente, aqui tem sinal positivo, a gente está omitindo, mas tem um sinal positivo aqui. Então, esse termo aqui é maior ou igual que zero. Logo, este termo que está aqui, sendo maior do que um termo que é maior ou igual que zero, isso aqui força que a gente tenha esta condição verificada aqui. Então, temos três condições que devem ser verificadas para que a gente possa resolver a inequação dada. E, obviamente, condição 4 constituirá a própria inequação que a gente quer resolver. Então, o que nós vamos fazer aqui é, inicialmente, vamos analisar essas três condições. São três condições simultâneas que a gente está considerando. Ou seja, 1, e 2, e 3. Ou seja, a gente vai achar o conjunto solução da inequação 1, 2 e 3 e depois vamos fazer a interseção dos intervalos respectivos. Uma vez obtida a solução simultânea dessas três inequações, aí sim vamos proceder na inequação 4, a solução dela, e aí fazemos a interseção da solução de 4 com a interseção de 1, 2 e 3. Então, a condição 1. Aqui, sabemos que a gente primeiro acha as raízes. Nesse caso, usando Bhaskara, é imediato que é x igual a 1, x igual a 9. A gente sabe que as raízes são tais que o produto delas é esse termo aqui, 9, e a soma é o oposto do coeficiente do x, ou seja, 10. Então, por inspeção, nós vemos que é 1 e 9. Aqui, o coeficiente do termo do segundo grau, que é o A, ele é 1, positivo nesse caso, e a gente já viu que o padrão do sinal dessa forma do segundo grau é o seguinte: sendo A positivo e havendo duas raízes, ele é positivo nessa faixa aqui, 0, quando x é 1, negativo entre as raízes, novamente 0 em 9, e positivo nessa faixa aqui. Então, condição 1, x2 menos 10x mais 9 maior ou igual que 0, implica que x pertence ao intervalo menos infinito 1 fechado, que a gente está considerando a possibilidade de ser 0 também, união
com fechado em 9, até mais infinito. Então a condição 1 me dá por solução esta faixa aqui. Agora a segunda inequação. Vamos reescrevê-la nessa forma equivalente aqui. Lembremos o seguinte, que se A é maior ou igual que B e B é maior ou igual que 0, então isso aqui é equivalente a A2 maior ou igual que B2. Nós não podemos, a princípio, utilizar essa desigualdade, essa equivalência aqui, porque a gente não sabe se menos x é maior ou igual que 0. Com efeito, x é uma variável. Pode acontecer que menos x seja maior ou igual que 0 ou menor do que 0. Então a gente aqui tem que fazer algumas suposições para que a gente garanta que nós podemos fazer o quadrado de forma correta. Porque se b não é maior ou igual que 0, a maior ou igual que b não garante que A2 é maior ou igual que B2. Então aqui vamos fazer duas suposições. A primeira, que menos x é maior ou igual que 0. E a segunda, que menos x é negativo. São as duas possibilidades para a variável menos x. Ela pode ser maior ou igual que 0 ou negativo. Lembremos aqui, né? O fato da variável x ter esse sinal menos aqui na frente, não quer dizer que isso é negativo, porque x pode ser um valor genérico. Então, se x é negativo, menos x é positivo. Se x é positivo, menos x é negativo. Então, sinal de menos x, sendo x uma variável, ele pode assumir valores positivos, 0 ou negativo. Então, a rigor, menos x não é negativo a priori. Bom, vamos então supor que menos x é maior ou igual que 0. Nesse caso, aqui eu já posso escrever o seguinte, que se menos x é maior ou igual que 0, então x é menor ou igual que 0. Essa condição vem daqui. Agora, a nossa inequação que a gente quer resolver nessa suposição de que menos x é maior ou igual que 0, eu posso colocar isso aqui. Então eu estou numa situação semelhante a essa aqui. Isso seria o meu A, menos x faria o papel do B, que é maior ou igual que 0. Então isso aqui eu posso elevar ao quadrado. Então quadrado aqui, 2 vira 4, quadrado desse termo, tira a raiz. Quadrado de menos x, vamos fazer aqui com certo cuidado, né? Menos x ao quadrado é x2. Aqui, 4 vezes x2, dá 4x2, menos 40x, mais 36. 4x2, x2 aqui, a gente já sabe que isso aqui vai dar 3x2 menos 40x mais 36. Então, recapitulando aqui o que a gente está fazendo. A gente está fazendo a suposição de que menos x é negativo. Então a gente tem uma condição, que é x menor ou igual que 0, e a solução da inequação me deu essa quantidade aqui. Então, basicamente, a gente tem que analisar o sinal dessa forma quadrática que está escrita aqui. Então, aqui, a gente se lembra o seguinte, né? Usando Bhaskara, x, aqui, menos b, o b é menos 40. Então, menos b menos menos 40, vai ficar 40, mais ou menos b2, menos 40 ao quadrado, vai ficar 1.600.
menos 4, o A é 3 e o C 36 sobre 2A, que é 6. Essa conta aqui é muito imediata. 4 vezes 3 vezes 36 vai dar 432. 1.600 subtraído de 432 vai dar 1.168. Isso aqui, raiz de 1168, isso aqui também é fácil de calcular, é 4 raiz de 73. Então, simplificando, basicamente a gente tem 20 mais ou menos 2 raiz de 73 sobre 3. Então aqui a gente nota o seguinte, a gente tem duas raízes e o A é 3, que é positivo. Então a gente já viu o seguinte, o padrão de sinal dessa forma quadrática aqui é o seguinte, que você tem a primeira raiz, que é 20 menos 2, raiz de 73 sobre 3, 20 mais 2, raiz de 73 sobre 3. É 0, 0, positivo, negativo, positivo. Então, esta quantidade maior ou igual que 0 significa que a gente está pegando essa faixa aqui, inclui esse valor da raiz, esse aqui. Ou seja, a faixa de valores que a gente pega é, podemos escrever x pertencente a menos infinito até esse valor, que é 20 menos 2 raiz de 73 sobre 3. Aqui fechado, união com 20 mais 2 raiz de 73 sobre 3 até mais infinito. Então aqui a gente, nessa suposição de que menos x é maior ou igual que 0, essa é na equação, a gente obtém que x é maior do que 0, menor ou igual que 0, desculpa, e x está nessa faixa, ou seja, eu tenho duas condições aqui que eu tenho que considerar, essa aqui e essa condição. Então, é uma interseção. Então, vamos representar x menor ou igual que 0. Corresponde a essa faixa toda aqui, incluindo 0. E agora, essa segunda faixa aqui, a gente vai representar aqui embaixo. Aqui a gente nota o seguinte, 20 menos 2 raiz de 73 sobre 3. Raiz de 73, isso aqui é menor do que 9 e maior do que 8, porque 8 ao quadrado é 64 e 9 ao quadrado 81. Se a gente tomar o valor máximo dessa raiz aqui, quer dizer, o 9 seria um valor maior do que é o valor correto de raiz de 73. Então, se a gente toma 9, a gente tem 20 menos 18, que daria 2 sobre 3. Então, esse valor aqui, 20 menos 2 raiz de 73 sobre 3, ele é algo que está aqui, à direita do zero.
Então essa primeira parte aqui desse intervalo corresponderia a tudo isso que está aqui, fechado no valor 20 menos 2, raiz de 73 sobre 3. E a gente ainda tem essa outra parte aqui, aqui seria o valor de 20 mais 2, raiz de 73 sobre 3. Pegaria toda essa faixa aqui. Então a gente está fazendo x menor ou igual que zero e essa faixa que está aqui. Então a gente está fazendo uma interseção que acaba nos dando basicamente então, nós obtemos, na suposição de que menos x é maior ou igual que zero, a solução dessa inequação corresponde a essa faixa aqui. Menos infinito, zero, fechado. Bom, então aqui a gente já está colocando o que foi obtido nessa suposição. Menos x negativo, maior ou igual que zero, junto com a solução da inequação. Vamos agora considerar o caso menos x negativo. Bom, nesse caso, o que a gente tem aqui é o seguinte. A inequação tem essa forma aqui. Menos x, estamos supondo que isso aqui é negativo. Ora, esta quantidade que está aqui, ela é positiva ou zero para todos os valores de x que tornam possível de se calcular essa raiz. Ou seja, qualquer que seja o x onde eu consigo calcular a raiz, esta desigualdade é satisfeita, porque isso aqui é uma quantidade positiva ou nula, que vai ser sempre maior do que uma quantidade negativa. Então, os valores de x que satisfazem essa condição, a condição de que exista a raiz, a gente já obteve, que foi a análise da equação 1. Que é esse intervalo aqui. Então, esta inequação, os valores de x que satisfazem correspondem a exatamente esse intervalo aqui. Vamos reescrever aqui. Agora, a gente tem que lembrar que a gente tem essa condição, menos x negativo. Então, menos x negativo está implicando equivalente que x é maior do que zero. Então, a gente tem agora essas duas condições aqui. Esta é a solução da inequação, supondo menos x negativo. E x positivo é o equivalente a menos x negativo. Se menos x é negativo, então x é positivo. Ou seja, na suposição de x positivo, esta equação me deu esse intervalo como solução. Então, essa solução tem que ser considerada juntamente com essa. Ou seja, então a gente tem uma interseção aqui de duas faixas. Que o zero, x maior do que zero, aberto em zero, corresponde a essa faixa aqui. Esta outra faixa que está aqui,
marcar o 1 aqui e o 9. Então, de menos infinito a 1, inclui o 1, de 9 até mais infinito. Então, a gente está fazendo uma interseção, ou seja, a gente obtém isso aqui. 0 aqui e 9. Ou seja, essa faixa aqui não dá interseção. Aqui de 0, entre 0 e 1, a gente tem uma interseção, aberto em 0, fechado em 1. Aberto em 0 porque o 0 não faz parte desse intervalo aqui, logo ele não vai pegar o 0 aqui. O 1 faz parte, está fechado em 1. E também em 9, fechado, porque o 9 está aqui, até mais infinito. Ou seja, a solução que a gente obtém da desigualdade nessa suposição aqui é esse intervalo aqui, que é x pertence ao intervalo 0, 1, aberto em 0, fechado 1, união 9, mais infinito. Temos aqui este intervalo e este, com a suposição de que a gente vai fazer uma união, ou seja, esse intervalo, união com esse, me dá a solução dessa inequação. Então a gente vai fazer essa união aqui, ou seja, que é bom a gente fazer uma representação gráfica. Então, primeiro intervalo, menos infinito até 0, fechado, corresponde a esse diagrama aqui. Este segundo intervalo, ele é aberto em 0, fechado em 1. Depois, fechado em 9, até mais infinito. Então, a gente está fazendo uma união. Então, a gente nota que, como é uma união, esse 0 ele vai estar incluído, porque embora ele não esteja incluído aqui nesse intervalo, como ele está incluído nesse, ele passa a ser parte da solução. E toda essa faixa aqui de menos infinito até 0 fechado também. Depois eu considero essa faixa toda aqui e essa faixa incluindo 9 até mais infinito. Ou seja, basicamente a solução é o intervalo de menos infinito até 1 fechado, fechado em 9 até mais infinito. Ou seja, o intervalo obtido tem essa forma aqui. Ou seja, a solução de 2 é este intervalo que coincide com a o mesmo intervalo do 1, que é uma coincidência. Não necessariamente isso deveria acontecer. Vamos deixar isso indicado aqui. Agora a terceira inequação aqui. Vamos reescrevê-la nesta forma equivalente. Aqui. E a análise é similar à que foi feita na inequação 2. Então aqui a gente vai supor menos x maior ou igual que 0 e depois menos x negativo. Em cada caso a gente resolve a equação e fazemos no final a união dos intervalos, que são solução.
Então, inicialmente, né, menos x maior ou igual que zero, isso aqui é equivalente a x menor ou igual que zero. Agora, nessa suposição, ou seja, a gente está supondo que menos x é maior ou igual que zero. Então aqui a gente pode elevar os dois membros ao quadrado e a gente obtém a seguinte equação. Porque menos x é maior ou igual que zero. Então eu posso elevar mantendo o sinal da equação. Ou seja, é verdade que isso aqui ocorre. Aqui menos x ao quadrado é x2. A gente tem a seguinte condição aqui. Aqui obtemos x2. Esse termo aqui a gente sabe que cancela e a gente pode reescrever essa equação dessa forma aqui, que me dá x menor do que 9 décimos. Lembrando que a gente está considerando essa suposição aqui junto com esta. Quer dizer, tem duas condições que a gente está considerando. Então, basicamente, a gente tem aqui fazer essa interseção dessa região. X menor ou igual que zero. Aqui. E x menor do que 9 décimos, que é um valor, por exemplo, situado aqui. Aqui, lembrando, aberto em 9 décimos, porque x é menor. Então, a interseção dessas duas condições aqui, basicamente ela pega o zero aqui, pega essa faixa aqui, ou seja, x pertence ao intervalo menos infinito, fechado em zero. Então, a primeira condição que a gente obtém é dada por esse intervalo menos infinito fechado em zero. Bom, agora a gente considera a condição menos x negativo, que é equivalente a termos x positivo. E aqui vamos resolver a equação. Agora a gente nota o seguinte: menos x é negativo, então essa quantidade aqui é negativa. Esta quantidade aqui é positiva. Então, esta inequação é satisfeita para todos os valores de x, onde se tem essa raiz definida. Ou seja, são os valores de x que tornam x2 menos 10x mais 9 maior ou igual que zero. Ou seja, basicamente, é o intervalo dado pela condição 1. Então, repetindo, na suposição de que menos x é negativo, a inequação que a gente quer resolver, ela é trivialmente satisfeita desde que essa raiz esteja definida. Por quê? Porque esse termo é positivo e esse é negativo. Então, sempre isso vai ser maior do que menos x, basta que se considere valores de x onde a raiz está definida, que equivale a esse intervalo aqui. Então, a gente tem aqui o intervalo menos infinito 1, união 9 mais infinito. Agora,
nessa suposição, a gente tem que x é maior do que 0. Essa suposição me dá x maior que 0. E nessa suposição, a solução da equação me dá isso aqui. Então, a gente tem as duas condições aqui. Basicamente, a gente está fazendo uma interseção desse intervalo aqui, aberto em 0, e o outro de 1 até 9. Então ele vai de menos infinito até 1, fechado em 1, fechado em 9, até mais infinito. Ou seja, fazendo a interseção, aqui o 0 não inclui, então ele é aberto em 0, inclui o 1, depois pega o 9, até mais infinito. Ou seja, eu tenho por solução esse intervalo aqui. Primeiro intervalo corresponde a essa região aqui, inclui o 0, porque é fechado. O segundo intervalo é aberto em 0 até 1, fechado em 1. E fechado em 9, até mais infinito. Como a gente agora faz uma união, então a união desses intervalos pega de menos infinito até o 0. O 0 não está incluído nesse, mas por ele estar incluído nesse primeiro intervalo, ele vai aparecer na união. Então pega de menos infinito, inclui o 0, depois pega toda essa faixa até 1. E, considerando ainda a união, ele vai pegar esse intervalo de 9, fechado até mais infinito, ou seja, a gente obtém uma solução que é menos infinito até 1 fechado, união 9 fechado, mais infinito. Então, este intervalo aqui é a solução da equação 3, ou seja, coincide com o mesmo intervalo que a gente tinha obtido antes ao considerar as equações 1 e 2. Mais uma vez, isso foi uma particularidade desse problema. A princípio, não havia como a gente prever que ocorreria isso. Isso não é um caso geral. Bom, agora, a gente então, essas três condições 1, 2 e 3, elas têm que ser satisfeitas simultaneamente para que faça sentido você estabelecer a equação. Então, a gente está fazendo uma interseção de 1, 2 e 3. Como esses intervalos são todos iguais, o conjunto solução dado por 1, 2 e 3 acaba sendo esse próprio intervalo que a gente obteve aqui. E 2 e 3 juntos implicam a solução dada pelo intervalo menos infinito 1, união 9 mais infinito. Vamos considerar agora a resolução da equação. Lembramos aqui que a consideração das condições 1, 2 e 3 foi feita para que nós pudéssemos considerar a equação. Obtivemos, neste caso, a faixa de valores dada por esse intervalo. Então, x está nessa faixa, e nesta faixa faz sentido considerar a equação. Vamos agora, então,
verificar para que valores de x ela se verifica. Aqui, a gente já está colocando maior ou igual que zero, por quê? Porque essa raiz aqui é positiva. Sendo maior ou igual que zero, a gente tem aquele caso A maior do que B, maior ou igual que zero, que nos permite elevar ambos os membros da inequação ao quadrado, preservando o sinal original. Nesse caso, A maior que B, então A2 maior do que B2. Então, elevando ao quadrado, aqui a gente tem o quadrado desse termo, fica x2, mais 2 vezes x, raiz de x2 menos 10x mais 9, mais o quadrado desse termo. O quadrado desse termo permite retirar essa raiz, que nos dá o termo x2 menos 10x mais 9. Aqui, o quadrado desse termo também elimina essa raiz, nos dá esse termo aqui. Aqui temos 2x2 menos 10x. Esse x, no lado esquerdo, ele vai aparecer como menos x. Então fica menos 10x menos x, menos 11x. Esse 9, deixa ele aqui. Esses dois termos aqui, você tem esse e esse aqui. Esse termo, transferindo para o lado esquerdo, ele aparece com menos 2. Então, junto com esse aqui, vai me dar uma contribuição do tipo 2x menos 1 Então, nota aqui, 2x raiz de x2 menos 10x mais 9. É esse termo aqui. 2 vezes menos 1, menos 2, raiz de x2 menos 10x mais 9. Que é esse termo, vindo aqui para o lado esquerdo, ele aparece com sinal negativo. Aqui, vamos fatorar esse polinômio aqui, quer dizer, essa forma de segundo grau. Inicialmente achamos as raízes, usando a fórmula do segundo grau, menos b. O b é menos 11, então menos b vai ficar 11. Mais ou menos b2, 121. Menos 4ac, 72, sobre 2a, que é 4. Então, temos 11, mais ou menos 49 sobre 4. 11 mais ou menos 7 sobre 4. 11 mais 7, 18. 18 sobre 4. Uma raiz é 9 meios. A outra é 11 menos 7, que é 4 sobre 4, que dá 1. Então as raízes são 9 meios e 1. Aqui o a, coeficiente do x2 é 2, então esse polinômio aqui se fatora como sendo 2, x menos k da raiz, que nos dá essa forma aqui. Aqui a gente tem o fator x menos 1, x menos 1 e o 2, né? Então a gente pode fatorar 2x menos 1, que nos dá essa expressão aqui.
Para resolver a inequação nesta forma aqui, a gente considera algumas suposições. Aqui temos um produto do fator x menos 1 com esse aqui. Para que o produto de dois números seja positivo, é necessário que ambos os termos tenham o mesmo sinal, ou seja, as duas posições que a gente faz aqui é x menos 1 maior do que zero e x menos 9 meios mais raiz de x2 menos 10x mais 9 positivo, ou x menos 1 negativo e x menos 9 meios mais raiz de x2 menos 10x mais 9 negativo. Então é muito importante a gente trabalhar corretamente com essas duas condições. Ou seja, lembrando aqui, essa desigualdade aqui que a gente está resolvendo, ela me deu duas possibilidades. Ou x menos 1 é positivo e x menos 9 meio mais raiz de x2 menos 10x mais 9 é positivo, ou x menos 1 é negativo e x menos 9 meios mais raiz de x2 menos 10x mais 9 é negativo. Ou seja, a gente vai tratar com essas condições aqui e no final a gente vai fazer uma união. Isso vai ser a solução dessa condição aqui. Uma vez determinada essa solução, a gente ainda vai fazer a interseção com esse intervalo aqui. Vamos considerar então essa primeira condição que está aqui. Então a gente vai tratar com x menos 1 maior do que zero e a desigualdade na forma dada aqui. Inicialmente, essa condição aqui, ela me dá que x é maior do que 1. Agora vamos tratar com essa aqui. Essa desigualdade que está aqui, ela pode ser reescrita na forma aqui. Agora, nesta desigualdade, temos duas suposições aqui que podem ser feitas. A gente pode supor que 9 meios menos x é positivo, que nos dá 9 meios maior do que x. Nessa suposição, então, nós temos x2 menos 10x mais 9 raiz maior do que 9 meios menos x, que por suposição é maior do que zero. Na verdade, isso aqui a gente pode impor maior ou igual que zero, né? Então, nessa suposição, vale isso aqui. Então, mais uma vez, a gente sabe que isso aqui é maior do que outra quantidade, que é maior ou igual que zero. Então, elevando o quadrado, você mantém o sinal da desigualdade, ou seja, o quadrado dessa quantidade, que é isso aqui, continua maior do que o quadrado
de 9/2 menos x. Então você tem x2 menos 10x mais 9 maior do que aqui vai ficar 81/4, 2 vezes 9/2 vezes menos x, que vai ficar menos 9x, mais x2. Esse termo aqui cancela. Menos 10x, menos 9x aqui, transferindo para o lado esquerdo, isso aqui vai ficar menos x, maior do que 81/4 menos 9. Ou seja, menos x maior. 81/4 menos 9, então é 81 menos 36 sobre 4. Isso aqui vai dar 45/4. Ou, equivalentemente, menos x maior do que 45/4. Isso dá x menor do que menos 45/4. Então aqui a gente está considerando esta quantidade aqui, esta faixa de intervalos, simultaneamente com essa aqui. Então, continuando aqui, nós temos que fazer a interseção dessa faixa x menor ou igual que 9/2 com essa faixa x menor do que menos 45/4. Então a interseção dessas duas faixas aqui resulta em x menor do que menos 45/4. Assim, obtemos, neste caso, x menor do que menos 45/4. Consideremos agora que 9/2 menos x é negativo. E aqui temos duas suposições excludentes. Por isso que então, a gente depois, ao resolver a inequação nessa condição aqui, a gente vai no final fazer a união desse intervalo com o intervalo que vamos obter aqui. Neste caso, em que 9/2 menos x é negativo, essa inequação ela é trivialmente verificada pela seguinte razão: esse termo ele é positivo. Essa raiz, como aqui não tem nada, a gente assume um sinal positivo, então é uma quantidade positiva. Essa quantidade aqui, por suposição, ela é negativa. Então é óbvio que
esta raiz é sempre maior do que este termo aqui, porque um número positivo é sempre maior do que um número negativo. Ou seja, nessa condição aqui, que é equivalente a nós termos x maior do que 9,5, a inequação ela é verificada para todo x onde se tem essa raiz bem definida. Ou seja, para todo valor de x onde, aqui a gente se lembra, x2 menos 10x mais 9 seja maior ou igual que zero. Se isso é maior ou igual que zero, essa raiz existe. E aí temos verificado essa condição, mais uma vez, pelo fato de que isso aqui é um número positivo e a gente está fazendo a suposição de que 9,5 menos x é negativo. Essa condição a gente já analisou. Isso aqui corresponde a x no intervalo menos infinito menos 1 união na verdade menos infinito mais 1. Ou seja, nós aqui temos duas considerações a fazer. Aqui a gente tem essa condição aqui e temos também a condição ou seja, a gente tem que considerar essas duas condições aqui. Então, vamos fazer essa interseção. Então, esta faixa representa a condição x maior do que 9,5. Esta condição aqui corresponde a essa faixa mostrada nesse diagrama. Logo, a interseção desta faixa de valores para x com essa aqui, nós vemos que corresponde ao intervalo 9 mais infinito. Ou seja, esta faixa aqui representada por essa desigualdade aqui. Ou seja, estamos considerando uma união. Ou seja, como é uma união, a gente obtém que x pertence ao intervalo menos infinito menos 45 quartos união fechado em 9 mais infinito.
que é essa parte representada aqui. Então, nós vemos o seguinte, temos aqui a condição x maior do que 1 e essa desigualdade aqui. Essa desigualdade, a solução dela, nós acabamos de ver, corresponde a essa faixa de valores para x que está representada aqui. Então, a gente aqui vai fazer a interseção dessa faixa com o intervalo representado por essa união. Então, aqui a gente tem x maior do que 1, aberto em 1, e, que é a união, menos 45 quartos, ou seja, quando a gente fizer a interseção, essencialmente, a gente vai ficar com essa faixa aqui, ou seja, a faixa correspondente a x, pertencente ao intervalo, fechado em 9, até mais infinito. Ou seja, a solução dessa desigualdade que correspondia a essa condição de que x menos 1 era positivo e x menos 9,5 mais a raiz de x2 menos 10x mais 9 positivo, isso aqui, nesta análise que a gente fez, me dá como solução este intervalo representado aqui, ou seja, fechado em 9 a mais infinito, ou seja, isso aqui me dá esse intervalo. Então agora vamos considerar estas suposições aqui e resolver a inequação. Então agora vamos considerar esta suposição aqui, essas duas condições. Então aqui, x menos 1 negativo. Então isso aqui é equivalente a x menor do que 1. E x menos 9,5 mais raiz de x2 menos 10x mais 9 menor do que 0. Então aqui a gente reescreve essa condição dessa maneira. Mais uma vez, aqui, solução dessa inequação, a gente vai assumir duas hipóteses. Primeira, 9,5 menos x negativo. Vamos começar com essa aqui. 9,5 menos x negativo, isso aqui implica se isso é negativo e isso é positivo, esta condição está dizendo que essa raiz é um número negativo, mas isso é falso, porque essa raiz, a gente sabe que aqui a gente está pegando a raiz positiva, porque
tem um símbolo positivo aqui. Isso aqui é mais 1, né? A gente não representa o sinal mais. Então isso é um número positivo. Para todo x onde a raiz está definida, isso é um número positivo. Mas isso sendo um número positivo, nunca vai satisfazer a condição de ser um número negativo. Menor do que um número negativo, então isso é negativo. Logo, não existe x que satisfaça essa condição nessa suposição. Logo, isso aqui está dizendo que a solução aqui é vazio. Não existe x onde nessa suposição você tem a solução da inequação. Então, a outra possibilidade é você considerar nove meios menos x maior ou igual que zero. Ou seja, ou acontece isso ou isso. Nesse caso agora, a gente vai resolver a inequação. Então a gente vai resolver x2 menos 10x mais 9 menor Bom, se a gente está supondo que 9 meios menos x é positivo, e a gente sabe que isso aqui é positivo, a gente pode elevar o quadrado dos dois membros e preservar a inequação, o sinal da inequação. Então, elevando isso aqui ao quadrado, né, porque eu sei que isso é maior ou igual que zero. E é menor do que isso, que é um número positivo. Então, eu posso elevar ao quadrado, que eu continuo preservando o sinal da inequação. Então, elevando ao quadrado, esse termo aqui, ele fica menor do que o quadrado desse termo, que vai ser 81 quartos menos 9x mais x2. Repetindo o quadrado dessa expressão aqui. E essa condição, por sua vez, é equivalente a x maior do que menos 45 quartos. Aqui, essa é a suposição inicial. 9 meios menos x maior ou igual que zero, que é equivalente a gente ter 9 meios maior ou igual que x. Então aqui, a gente está considerando as seguintes suposições. Suposições não, né? A gente está considerando as seguintes faixas de valores de x que nós obtivemos, né? Isso era uma suposição, deu isso aqui. Essa aqui já é consequência da solução da inequação. Então a gente tem essa faixa e esta outra faixa obtida nesse cálculo que a gente fez, nessa análise que a gente fez aqui. Então a gente tem que fazer a interseção da faixa de valores de x correspondendo a essas duas sentenças aqui. Então, x menor ou igual que 9 meios, estamos representando aqui, x maior do que menos 45 quartos, que estaria aqui.
Então, a interseção dessas faixas de valores me dão o intervalo aberto em menos 45 quartos, até 9 meios fechado. Repetindo, né? O que a gente fez aqui? A gente está resolvendo essa inequação aqui. Então a gente faz duas posições, a primeira negativo, a solução da inequação me dá vazio. Segunda hipótese, 9 meios menos x maior ou igual que zero, solução da inequação me deu esse intervalo aqui. Então essas duas hipóteses, elas são exclusivas. Então, ao resolver a inequação com essa hipótese e resolver a equação depois com essa hipótese, a gente faz uma união das respectivas soluções obtidas num caso e no outro. Então, a união de vazio com esse intervalo acaba dando esse intervalo aqui, menos 45 quartos e 9 meio. Ou seja, esse intervalo aqui é a solução dessa inequação. E agora a gente nota que a gente tem essa condição junto com essa aqui, que corresponde a essas duas condições que inicialmente a gente estava considerando. X menor que 1. Então, a interseção desta faixa com essa nos dá esse intervalo aqui. Ou seja, a solução correspondente a essas duas condições me dá esse intervalo aqui. Bom, então, o que nós temos que fazer agora? A gente aqui lembra que essas duas condições aqui, elas foram feitas para resolver a inequação que a gente tinha. Então, essa inequação, a gente conseguiu expressá-la de uma maneira em que surgia como condições essas duas aqui, simultâneas, ou essas duas condições simultaneamente. A solução neste caso aqui é este intervalo. A solução neste outro caso me deu este outro intervalo. Ambas resolvem a equação. Agora, devemos lembrar que esta condição ela não aparece simultaneamente com essa. Ou seja, são condições que se excluem. Ora eu suponho isso e resolvo a inequação, obtenho esse intervalo. Ora eu suponho essas duas e resolvo a inequação. Então, um ou outro me dá este intervalo ou este. Ou seja, eu tenho que no final
como é um ou, faço uma união desses dois intervalos. Então eu vou fazer a união, isso aqui me dá... Aqui eles são disjuntos, né? Não precisaríamos representar graficamente, mas vamos fazer para ter mais clareza, né? Isso aqui é novamente a representação gráfica desse aqui. Enquanto que esse intervalo aqui, vou marcar 1 aqui, menos 45 quartos. Ou seja, como a gente está fazendo a união, basicamente a gente vai reproduzir algo desse tipo aqui. Ou seja, nossa solução corresponde a esse intervalo aqui. Ou seja, a solução desta inequação me deu este intervalo. Agora devemos lembrar o seguinte, isto aqui é a solução desta inequação. Além disso, a gente tem que considerar essa condição aqui, que correspondia às três condições iniciais para que a inequação pudesse estar definida. Então, na verdade, a gente tem agora que fazer a interseção dessas duas faixas de valores. Repetindo, esta faixa corresponde à solução da inequação. Esta faixa dada aqui corresponde às condições para que a inequação possa ser estabelecida. Ou seja, eu preciso ter isso positivo ou zero para que eu possa definir esta raiz e esta aqui. Preciso ter isso aqui positivo para que eu possa definir essa outra raiz. E essa quantidade tem que ser positiva para que faça sentido eu escrever isso como sendo maior do que um número que é positivo. Então vamos proceder a essa interseção aqui, que é a resposta da nossa inequação dada aqui. Então essa faixa estamos representando aqui. E esta faixa está representada aqui. Então a gente está fazendo uma interseção. Que nos dá por resposta o intervalo ou seja, este intervalo aqui finalmente é a solução da nossa inequação.